causa do infarto é multifatorial. Tem um componente genético, tem um componente de idade, tem um componente de gênero, ser masculino, ser feminino, que até a menopausa a mulher é mais protegida de infarto do que o do homem. Tem a pressão alta, tem o lipidograma, por exemplo, um aumento de triglicéridos, uma diminuição de HDL, tem aumento da homocisteína, tem deficiência de magnésio. É uma gama de coisas, não é uma coisa só. Eu quero que você entenda que se você for num hospital ali onde tem pacientes com infarto do miocárdio internado, mais de 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio internado hoje no Brasil tem o colesterol normal. Ora, se mais de 50% dos infartados tem colesterol normal, você está querendo dizer que você tem uma regra que tem mais exceção do que regra? O primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos foi descrito em 1915 por Harris. Até então não se tinha conhecimento de infarto do miocárdio. Em 1930, morreram nos Estados Unidos 3.000 pessoas com infarto. Em 1960, morreram 300.000. Você vai dizer assim, mas o que aconteceu nesse ínterim? Por que praticamente não existia infarto e passou a existir? Mesmo após grandes avanços tecnológicos da medicina e das vendas explosivas de medicamentos, sinto dizer, mas você continua no alvo de um infarto e de um AVC. As alternativas oferecidas pela indústria farmacêutica não impediram que as doenças cardíacas permanecessem como o fator número 1 de morte no Brasil. Já o AVC permanece como o principal motivo de debilidade. Quem sobrevive ao derrame pode sofrer sequelas graves, como problemas na fala e capacidade motora. E se você chegou até aqui, possivelmente você também está no rumo deste destino trágico. Mas hoje trago boas notícias. Quero que conheça agora os reais gatilhos para evitar uma pane no coração ou para evitar a formação de placas nas suas artérias. A causa do infarto é multifatorial. Tem um componente genético, tem um componente de idade, tem um componente de gênero, ser masculino, ser feminino, que até a menopausa a mulher é mais protegida de infarto do que o do homem. Tem a pressão alta, tem o lipidograma, por exemplo, um aumento de triglicéridos, uma diminuição de HDL, tem aumento da homocisteína, tem deficiência de magnésio. É uma gama de coisas, não é uma coisa só. Eu quero que você entenda que se você for num hospital ali onde tem pacientes com infarto do miocárdio internado, mais de 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio internado hoje no Brasil tem o colesterol normal. Ora, se mais de 50% dos infartados tem colesterol normal, você está querendo dizer que você tem uma regra que tem mais exceção do que regra? Além de tudo isso que a gente vem discutindo, dos fatores, o grande componente de gatilho é o estresse. Tanto é que o infarto ocorre mais na segunda-feira de manhã, estatisticamente. Entendeu? Você já viu quando uma lâmpada queima? Ela não queima na hora que você desliga. Ela queima na hora que você liga. Quando um indivíduo morre, ele morre na hora que ele está ligando, que o sistema simpático está sendo ativado. Então é muito comum o infarto acontecer de manhã cedo. O cara acabou de acordar, ele tem um problema, principalmente segunda-feira de manhã. O estresse é um componente muito importante no desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio, porque quando eu tenho estresse, eu aumento o meu cortisol, eu aumento a minha epinefrina, também chamada de adrenalina, eu aumento as catecolaminas em geral. E eu tenho, com isso, elas podem ter vasoconstrição. Eu posso ter, mesmo até às vezes sem ter doença da coronária, eu posso ter um espasmo coronariano
e com isso ter um infarto do miocárdio. E nem precisa ter placa aterosclerótica. Isso acontece. O plano para a pessoa não ter um infarto, você tem que levar em consideração várias coisas. Você tem que levar em consideração a sua alimentação, você tem que levar em consideração o seu sono reparador, você tem que levar em consideração a sua atividade física. E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre em minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar 10 anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que o tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje a gente tem que mudar o modus operandi.